Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver aqui minha tela? Perfeito, gente. Bom, já se passaram, né, 3 minutinhos, que é o tempo que a gente costuma esperar para quem for entrar conseguir acessar a sala. Então, a gente pode dar início aqui no nosso workshop do dia, que vai ser conversando um pouco mais sobre segmentação comportamental, pensando, né, em datas importantes. A gente sabe que além dos disparos que a gente decide fazer durante a data, tem todo um planejamento anterior que é necessário, e ali é onde a segmentação ela vai auxiliar para garantir que isso seja feito da melhor maneira. Opa! Vamos falar sobre 4 tópicos, 4 assuntos que vocês vão aprender hoje. Então, como usar a segmentação comportamental aqui no drone para preparar a base durante datas importantes, antes das datas também, como integrar o e-mail, o WhatsApp e o SMS utilizando essa segmentação comportamental e exemplos práticos de segmentações que a gente pode realizar aqui na plataforma. Falando um pouco mais das datas, né? Por que elas exigem estratégia? Então, as datas elas não ocorrem do nada, elas vão se repetir todos os anos, mas o resultado que eu tenho, ele vai depender de quanto que eu preparei a minha base. E isso a gente vai adquirindo, é claro, com a experiência. Então, a partir de uma data comemorativa importante, eu já entendo como que o meu público se comporta durante o evento, o que que faz sentido eu enviar, o que que não dá tanto resultado. Então, a ideia é a gente sempre pensar dessa forma, pensar na estratégia antes, durante e depois. Então, fugir da comunicação no dia em si, obviamente, eu vou fazer a comunicação no dia em si, mas o planejamento, ele envolve, né, todas essas outras etapas. Vai conversar bastante com o workshop que a gente teve na semana retrasada, onde a gente fala de ir além da campanha e olhar para a jornada em si. Aqui a gente vai olhar para a jornada específica durante datas importantes. Então, um resumão, como preparar a base antes das datas importantes. Eu preciso identificar quem que é meu comprador, quem está engajando no meu site, quem visita o meu site, adiciona produtos ao carrinho, e quem só está ali de passagem, mas não efetua nenhuma compra. Então, é importante que eu consiga mapear todos esses clientes antes da data. Aquecer a minha base também é algo muito importante. Quando a gente fala de eventos muito grandes, é importante que eu faça disparos antes do meu disparo principal. Então, trazendo um spoiler do que a gente vai falar, do que vem por aí, né? Então, é muito importante que a minha base já esteja acostumada a receber minhas comunicações antes de eu começar a fazer as campanhas comerciais na data comemorativa. Usar o SMS e o WhatsApp para acelerar as decisões. Então, trabalhar aqueles clientes que não estão engajando meus disparos de e-mail, aproveitar do SMS e do WhatsApp para tentar atingir esses clientes através de outros canais, porque é uma data importante para o comércio todo. Então, com certeza, se eu não estou atingindo meus clientes por WhatsApp, outra loja está. Então, é importante que eu também esteja em outros canais. E, por último, né, conectar as campanhas e as automações, criando uma jornada contínua, porque, querendo ou não, disso se trata a estratégia mesmo, né? A gente sempre ter uma estratégia que converse entre si e não se trate de apenas ações isoladas. Agora, gente, como estamos no workshop, a gente vai entrar dentro da ferramenta, porque a ideia é mostrar na prática como fazer cada uma dessas configurações, tá? Sobre perguntas e dúvidas, vocês podem ir mandando no chat, porque ao final aqui do nosso workshop, a gente vai pegar um tempinho para responder todas as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Então, vocês podem ir deixando
dentro do chat aqui. Eu vou compartilhar agora a minha tela dentro de uma conta teste que a gente tem aqui dentro da Edrone, tá? E aí vocês me falam se estão conseguindo visualizar a tela. Só um momentinho. Boa, pessoal, vocês estão conseguindo ver? Show. Bom, então o painel inicial, que é o mesmo painel que vocês têm acesso, a ideia aqui é a gente falar agora sobre segmentação, né? Uma funcionalidade tão legal e com tantas possibilidades que a gente tem aqui para utilizar de diferentes formas aqui dentro da Drone. E a ideia é pensar como que eu utilizo a segmentação durante as datas, né? Então, como a gente conversou, é muito importante eu identificar quem está navegando no meu site, não está comprando, quem comprou recentemente, quem demonstrou interesse por categorias específicas, quem precisa de incentivo ou precisa de urgência, para a gente, assim, conseguir conectar qual estratégia eu vou tomar frente a cada um desses clientes. Então, para eu acessar a minha aba de segmentação aqui na Drone, eu vou em clientes, segmentos, e aqui eu tenho os segmentos pré-definidos, que são aqueles que a Drone já deixa pronto dentro da minha loja, e eu tenho também os segmentos que eu criei. Agora, como que eu vou trazer novos segmentos, né? Aqui a gente começa a trazer eles do zero para pensar qual público faz sentido eu conversar durante a minha campanha. Então, eu sempre recomendo para esse tipo de disparo, que a gente vai falar de uma campanha que vai envolver o site todo, uma data importante para mim, eu trabalhar sempre com engajados e não engajados. Assim, eu também consigo repescar aqueles clientes que estão desengajando das minhas comunicações. E aqui trazer os filtros que são do meu interesse. Então, por exemplo, quando a gente fala da época, o que seria uma segmentação inteligente quando a gente fala de uma época de Black Friday? Eu identificar aqueles clientes que estão inscritos na minha base, então aqui eu estou filtrando por pessoas inscritas, mas que nunca compraram nenhum produto. Aí eu vou salvar esse segmento, porque isso daqui para mim é uma oportunidade de eu fazer um disparo de Black Friday e incentivar ainda mais a comunicação em cima desses clientes, porque eles estão interessados no meu site, eles se inscreveram por algum motivo, mas por algum motivo eles nunca compraram comigo. Então, aqui eu trago o nome da minha segmentação, então, inscritos, não compradores. Dando continuidade, aqui eu posso fazer diversos tipos, né, de segmentação, não só olhando para a atividade do cliente em si, mas olhando para o produto em específico que ele está interessado. Então, ao invés de eu trabalhar em qualquer produto, se eu sei que eu tenho uma categoria específica, um produto específico, que eu vou trabalhar com mais desconto durante a Black, faz muito sentido eu também segmentar os clientes que se interessaram nesse produto. Então, vamos falar aqui de cantinho do café. Essa categoria, ela vai ter desconto especial durante uma Black Friday, durante uma ação. Agora a gente fala muito, né, de datas iguais, né? Ontem foi 2 do 2. Então, eu tenho uma categoria específica que eu quero trabalhar. Deixa eu entender quais são os clientes que estão visualizando. Isso daqui é até importante para vocês conseguirem entender quais categorias têm mais acesso também, até na hora de decidir aonde que eu vou aplicar mais promoção. Então, aqui eu tenho pessoas interessadas em Cantinho do Café, por exemplo. Isso tudo a gente está separando, né, segmentando a base antes de eu começar o preparo dos disparos em si. Aqui eu estou separando quais os públicos-alvos. Então, agora eu já sei que eu tenho uma lista de pessoas que não compram comigo, eu vou fazer uma comunicação específica para elas. Agora, a lista de pessoas que está interessada em Cantinho do Café, eu vou fazer um disparo específico para eles. Óbvio que eles também vão receber o disparo geral que eu vou fazer para todo mundo, contando que começou a época de promoção, que a gente está em data igual,
que vem aí a promoção, só que aqui são pessoas que eu vou reforçar as comunicações, porque a chance de eu ter mais sucesso em cima dessas pessoas é alta. E quando a gente fala, né, de que a data comemorativa, ela precisa ser pensada no pós também. Eu consigo filtrar as pessoas que visualizaram, que adicionaram ao carrinho. Eu posso trabalhar em produtos específicos, se for o caso de eu estar fazendo uma ação em cima de um produto, uma campanha específica, mas eu também posso falar do meu site inteiro, pessoas que durante o evento estiveram presentes no meu site e não compraram. Então, vamos usar, né, o exemplo da Black Friday, que é uma data que se encaixa em todos os e-commerces, né? Porque a gente sabe que tem muitas datas que é para segmentos específicos, mas aqui a gente está falando de uma que para todo mundo faz sentido. Então, eu fiz um disparo, uma campanha de mês da Black Friday. Então, eu quero filtrar aqueles meus clientes que visualizaram produtos durante o mês de novembro. Posso trazer também pessoas que adicionaram ao carrinho durante o mês de novembro. Então, é muito legal que aqui a nossa segmentação, ela também vai filtrar por data. Então, aqui são 1001 as possibilidades que eu posso trabalhar. E o que me interessa dessas pessoas, se elas compraram ou não. Porque se a pessoa estava ativa no meu site, recebendo as minhas comunicações, interessada nas minhas promoções e não comprou, tem algo ali que pode chamar minha atenção, né? Então, opa, entre essa mesma data. Então, por que essa pessoa estava lá navegando e não finalizou a compra? Talvez eu possa fazer uma campanha de Black estendida para ela, um cupom adicional. Você que estava interessado, tome aqui seu cupom. Eu não sei se vai retornar algum contato nesse segmento, porque é um site que a gente não utiliza muito, que a gente usa a conta para teste mesmo. Mas nos e-commerce de vocês, aqui vão vir números de pessoas. Pessoas que estavam interagindo, pessoas que estavam interessadas e não efetuaram a compra. Então, faz sentido eu tentar reengajar, né, esse pessoal. Trouxe só 3 pessoas, eu vou só salvar para a gente conseguir visualizar isso depois durante o envio das campanhas. Então, como eu usei a campanha de Black Friday, né, interessados, não compradores. Então, eu sei que são pessoas que estavam interessadas e não compraram. Perfeito, eu tenho todos os meus segmentos criados, todos os meus segmentos mapeados. Agora eu consigo entrar dentro das minhas campanhas e aqui escolher o que é para quem que eu vou enviar. Então, eu vou pegar aqui uma newsletter criada por IA, só para a gente não precisar fazer do zero, a gente já ter um exemplo pronto aqui. E o que eu preciso saber aqui? O público. Normalmente, a gente faz muitos disparos para todo mundo. Então, a ideia é a gente direcionar as nossas comunicações para esse público específico. E aqui é onde eu vou selecionar os segmentos que eu criei. Então, traz aqui por nome todas essas pessoas. Então, se eu estou falando de uma campanha pré-data comemorativa, pós, eu consigo aqui selecionar, né, o segmento que eu criei. E algo muito legal, que é uma recomendação que eu faço aqui para vocês, programe. Aproveitem que dá para deixar agendado o envio e agendem o envio. Aí eu estou com tempo para executar, para fazer o design, ou utilizei da inteligência artificial, ela criou um design legal para mim, já deixe agendado, para você não depender de ter que lembrar e vir aqui para disparar. Já deixa toda a data comemorativa, deixe ela agendada. Deixa o antes, deixa o durante, deixa o depois agendado. Assim você precisa se preocupar apenas com o operacional do e-commerce, né? Que a gente sabe que durante datas comemorativas a gente espera receber mais visitas dentro do nosso site. Então, poupe o seu tempo nesse momento e deixa toda aqui essa parte de disparo redondinha para você se preocupar só com aqueles imprevistos que a gente sabe que surgem nesses momentos que o site está caótico de visitas.
Uma vez que vocês deixam agendados, vocês vão conseguir acessar aqui em agendadas para entender o que vem por aí, o que eu vou disparar. A mesma coisa, gente, vai entrar para SMS e WhatsApp. Então, se eu entendo que eu tenho uma base que é interessante, eu nem sequer tentar no e-mail, ou mesmo eu tentando no e-mail, já fazer o disparo para o WhatsApp, deixem agendado aqui também, como é o exemplo daqueles clientes que estavam ativos durante a data especial e não compraram. É um cliente que eu tenho que falar com ele o antes possível. Então, por exemplo, meu site ontem estava com promoção de datas iguais. Hoje é o momento de eu atingir aqueles clientes que estavam navegando ontem, adicionaram ao carrinho, visualizaram e não compraram. Deixa eu estender um cupom para eles por mais tempo. Mas o que faz sentido eu falar com eles o antes possível? E é ali onde vai entrar tanto o canal de SMS quanto o canal de WhatsApp. E tal qual, eu vou pegar também um aqui de newsletter IA, tal qual a minha campanha de e-mail, eu consigo fazer as mesmas coisas. Então, eu consigo deixar agendado e eu consigo selecionar qual é o público que vai receber essa campanha, tá? Tanto isso no SMS quanto no WhatsApp. E um adicional que eu esqueci de comentar aqui, quando a gente fala dos disparos e-mail, eu entendi que não fazia sentido ainda mandar um SMS para um disparo que eu fiz de newsletter, sem problemas. Aqui o sistema ele vai trazer para você automaticamente um botão. É que aqui essa campanha ela foi enviada já tem um tempo, mas o botão de SMS Boost, que é para você atingir aquelas pessoas que não abriram, que não interagiram com o e-mail. Então, eu já fiz o comunicado por e-mail, perfeito. Quem engajou no e-mail, não tem por que receber mais uma vez, mas quem não engajou, eu posso trazer aqui esse disparo adicional por outro canal de comunicação, que faz muito sentido também. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, quando a gente fala, né, de datas comemorativas, a gente sabe que tem exige muito fazer criações de produtos, de produtos não, de campanhas que conversem com os produtos. E a gente recebe muito essa reclamação. Bom, alguns de vocês já me conhecem porque eu era especialista de Customer Success aqui na Drone e era algo que eu recebia muito durante as minhas reuniões, que era, nossa, Bruna, mas eu não tenho tempo de criar. Eu não tenho alguém para fazer por mim. Isso, eu faço só disparos gerais porque por sorte, eu consigo fazer gerais, que eu não tenho tempo. E a gente tem uma solução para esse problema, que é trazer as campanhas, fazer as campanhas pela inteligência artificial, que faz muito sentido vocês usarem nesse momento. Então, agora no final desse workshop, todos vocês vão receber o nosso calendário comercial. E o calendário ele vai trazer, né, datas interessantes para eu fazer disparos para o meu público. E a gente tem a nossa inteligência artificial, que é tal qual qualquer inteligência que a gente tem mais contato, então como um chat GPT, um Gemini, você traz um prompt do que você quer e ela vai trazer um e-mail para você. Então, você descreve sobre o que é a sua campanha. Então, eu vou trazer de exemplo realize uma eu deixei ele bem básico, é só para mostrar para vocês. E aqui ele vai me trazer para a página de selecionar produtos. É um e-commerce de cozinha, então não tem muitos produtos que façam sentido trabalhar essa newsletter específica que eu comentei, mas a gente vai escolher somente alguns para vocês conseguirem visualizar. Ele vai gerar automaticamente essa newsletter para mim e depois eu posso editar se não me convenceu, se não fez sentido, se eu quero trazer algo adicional, eu consigo editar tudo aqui. A gente só espera finalizar.
Mas é uma solução muito legal. E hoje a gente sabe que a maioria das inteligências artificiais que a gente vai utilizar do dia a dia para criação de imagens, criação de conteúdo, elas são pagas. E aqui vocês conseguem gerar tudo isso já dentro do plano de vocês e que facilita bastante, principalmente para esses pequenos disparos, né? Quando a gente fala disparos menores para um público menor, eu consigo descrever bem para a inteligência artificial o que eu espero dela. E se o que ela me retornar, né, se for um texto que não faz sentido para mim, ou se eu quiser adicionar algo, eu vou conseguir fazer também. Mas me poupou o trabalho de fazer do zero, de ter ideias do zero, estruturar tudo do zero. Agora a gente só espera aqui finalizar. Bom, aproveitando esse tempo, queria até perguntar para quem está aqui no chat se vocês já tiveram possibilidade de usar a inteligência artificial para gerar e-mails, se vocês já testaram, pelo menos, aí vocês podem contar a experiência aqui. Mas olhem só que legal que eu quero mostrar para vocês. Ela criou um banner com os produtos que eu selecionei. Essa imagem, ela não existe nesse site. Ela foi criada com inteligência artificial. Então, ela vai criar um banner com os produtos que você selecionar. E aqui, ela traz conteúdo. Eu consigo editar manualmente e editar também com IA, tá? Então, ela trouxe aqui para mim, transforme a mesa em palco de alegria, falando de carnaval, isso é muito legal. E o banner, que para mim é uma das partes mais da hora que ela faz, que é pegar os produtos que eu selecionei e colocar eles todos juntos de uma forma que faça sentido, de uma forma que fique bonito. E eu vou trazer já um spoiler para vocês, que isso a gente ainda não divulgou, porque ainda não está disponível, mas a previsão é que até o final da semana fique disponível, é que hoje a gente não consegue editar as imagens, né? Consigo tirar a imagem se eu não gostar dela, mas eu não consigo editar. E vai ter essa possibilidade, então, de eu pedir para ele regenerar um banner para mim pelo prompt, ou se eu já tiver um banner pronto dentro da minha galeria e eu quiser só fazer o upload aqui, vai ter essa possibilidade também. Tanto para editar os textos que aqui eu consigo escrever, mas eu não estou conseguindo mudar a cor, então todas essas possibilidades elas vêm ali como uma atualização. Esse e-commerce em si que a gente está utilizando para fazer esse teste, a gente não nutre ele de informações, então por isso que o conteúdo que ele me traz é bem raso. Só que lojas que realmente funcionam, aí ele traz uma newsletter bem mais robusta, com bastante possibilidades. E isso, gente, para todo tipo de campanha, tá? Então é só eu explicar um pouco mais para a IA o que, que eu quero dela e ela vai trazer para mim o material pronto. E depois eu já me encontro naquela página onde eu seleciono o público, onde eu agendo o envio, e isso é muito legal. E nessa mesma linha, um outro ponto legal para vocês também, a gente consegue trazer banners criados por IA, tá? Então, a gente sabe que hoje vocês utilizam esse tipo de imagem não só nos e-mails de campanha, mas também nos e-mails de automação. Então, aqui você consegue descrever o que você quer e trazer um banner com base nisso. Então, aqui, por exemplo, o banner do Dia dos Namorados, com corações e presente para quem você ama, amor. É um chat mesmo, isso é bem legal. E aí ele vai gerar um banner para mim. E se eu não gostar, eu posso pedir para ele refazer. E, mais uma vez, vai poupar muito tempo e poupa também dinheiro. Porque se eu fosse utilizar de uma inteligência artificial como é um Nano Banana, que a gente vê disponível no Gemini, né? São todas funcionalidades que exigem um plano Pro, né? Exige que vocês façam, invistam. Então, aqui, ele trouxe para mim já criado olhando para minha loja. Então, é um e-commerce que as cores principais dele é preto e laranja. Então, trouxe não só imagens
que estavam dentro do meu site, imagens que faziam sentido para o meu site, mas também ele fala com a mesma identidade visual que esse site tem. Mas se fosse o caso de eu querer esse banner rosa, de eu querer esse banner vermelho, eu conseguiria também trazer ele modificado. Então, por exemplo, a gente estava falando de carnaval, né? E aí eu consigo, aqui no caso eu estou modificando, mas eu consigo também trazer um do zero. Isso é muito legal. Então, se for o caso de, eu prefiro fazer as minhas campanhas, eu tenho tempo de fazer as minhas campanhas, show, poupa o Canva, faz os banners aqui que também tem essa possibilidade. Então, aqui ele me trouxe cupom, celebra o carnaval na cozinha chique, tem elementos de cozinha. É muito legal e a gente está melhorando cada vez mais essa inteligência artificial e eu incentivo muito vocês a utilizarem agora durante datas comemorativas, datas importantes. Como eu falei, eu vou compartilhar com vocês, finalizando esse workshop, o calendário comercial, e aí vocês conseguem dar uma olhada no que vem por aí, quais os eventos que vêm por aí e como eles se encaixam dentro do e-commerce de cada um de vocês. Mas não tem muito segredo, né, gente? É a gente planejar o antes, o durante e o depois, fazer o básico bem feito, e com base no básico, eu entendendo o que está fazendo sentido para os meus clientes estão interagindo no e-mail, estão interagindo mais no SMS, mais no WhatsApp, aí eu vou entender aonde eu direciono mais a minha atenção, só que a base, ela precisa ser feita dessa mesma forma, né? Deixa eu retornar. Bom, pessoal, eu vou agora abrir para perguntas. Eu vi que vocês mandaram algumas coisas aqui no chat que eu vou ir respondendo. Eu vi que a Neilma colocou que ela já criou campanhas, mas não com inteligência artificial. Sim, testa, que ela vai testar. Testa, e é o que eu falei, até o final da semana já vai ter disponível o recurso da gente editar as imagens, a gente editar como que vai ficar a visualização de produtos. Então, a gente está ouvindo feedback de vocês, que a gente recebeu bastante feedback sobre, gostei do e-mail, mas eu queria colocar um banner que o meu time de design fez. Perfeito, então a gente trouxe essas mudanças, por isso que é muito importante que vocês testem e vocês tragam para a gente quais as necessidades que vocês estão sentindo. E a Fernanda perguntou se existe limite de uso ou custo, e não, tá? Ele realmente está disponível para todo mundo. Vocês podem testar quantas vezes vocês quiserem, gerar quantos banners, quantos e-mails vocês quiserem. E, claro, sempre trazendo feedback para a gente, por favor, se vocês sentem necessidade de algo mais, ou se não saiu como vocês esperavam, ou até mesmo feedbacks positivos, a gente gosta muito de ouvir de vocês que estão ali com a mão na massa, na ferramenta, se está fazendo sentido ou não. Boa, uma pergunta sobre segmentação. Fiquei na dúvida, o envio é só para SMS e WhatsApp? Não, eu consigo fazer os envios em todos os canais. Então, vou só recapitular aqui, dentro da minha ferramenta, que eu estou numa campanha de e-mail. E aqui eu seleciono o público, eu vou em segmentar e eu tenho aqueles segmentos que eu já criei. Então, isso aqui é no e-mail, mas se eu entrar no SMS e no WhatsApp, é muito parecida a visualização, tá? Quando eu vou editar uma campanha. E a mesma coisa, eu vou no público e eu seleciono se eu quero conversar somente com uma parte específica da minha base, com a base toda. Então, todos os segmentos que eu crio, eles vão servir para esses 3 tipos de disparos. Legal, a Larissa perguntou como eu faço para subir uma lista de e-mails que eu tenho criada no Excel. Você vem aqui, ó, dentro da minha aba clientes, eu tenho, onde a gente fez a segmentação, a gente tem aqui embaixo importar e exportar.
Então, para eu trazer pessoas novas para dentro da base, você vai clicar aqui em importar. É importante que lá no Excel você baixe essa lista como arquivo CSV, porque para fazer as importações eu preciso que ele seja em arquivo CSV. E aqui você clica em importar, você faz o upload desse arquivo, aí ele já vai trazer aqui para mim. Deixa eu ver se eu até tenho algum arquivo que a gente possa utilizar. Aqui, por exemplo, eu consigo selecionar que são essas pessoas, o que eu trago. Então, se aqui é o campo e-mail, se aqui é o campo nome. Então, eu mapeio esses campos. Aqui ele vai abrir para mim a possibilidade de taguear essas pessoas, tá? Então, por exemplo, se é uma lista que eu quero subir para minha base específica para um disparo, eu consigo criar a tag disparo tal. E depois, com essa tag, eu consigo vir aqui na segmentação e fazer um segmento apenas dessa tag. Então, apenas pessoas que possuem a tag que eu criei. Então, vamos supor que essa tag aqui, empreendedora São José dos Campos, Feira Júlia. E aí, depois, na hora de fazer os disparos, eu consigo selecionar apenas essa lista aqui, que tem a tag. Lista de WhatsApp seria a mesma coisa, tá? Então, a única coisa é que a lista, a gente recomenda que você traga ela com um e-mail, tá bom? Então, pode trazer o nome, o e-mail e o telefone, e você vai mapear o que cada um daqueles campos é. Como faço para trabalhar melhor carrinho abandonado, clientes de recompra no WhatsApp ou será melhor no e-mail? Poderia me informar? Laís, a gente recomenda que você utilize os dois. Então, quando a gente fala aqui do nosso carrinho abandonado, você tem a possibilidade de trazer mais do que um canal de comunicação dentro do fluxo, tá? Então, primeiro, sempre priorizar o e-mail, é o que eu recomendo, que é o plano gratuito de todo mundo que tem e-mail. Então, vamos aproveitar que a gente tem disparos ilimitados, vamos tentar atingir o máximo de pessoas que a gente consegue por e-mail e depois trazer mensagens adicionais. Então, eu posso, aqui no caso, esse fluxo está dando como exemplo que está mandando tudo ao mesmo tempo. Mas eu poderia configurar, envio o primeiro e-mail 3 horas após o abandono de carrinho. Se 12 horas depois do abandono do carrinho o cliente não comprou, aí sim, trazer o WhatsApp, trazer o SMS. É, é importante a gente complementar e utilizar desses canais para atingir quem eu não conseguir converter por e-mail, fazer ali a segunda tentativa. E quando a gente fala de isso aqui, a gente está falando de uma automação, tá? Que a gente falou de carrinho abandonado. Mas para você fazer os disparos de clientes retroativos que abandonaram o carrinho, aí da forma que a gente mostrou, que é trazendo segmentos, segmentando clientes que abandonaram o carrinho, depois dentro do meu campo WhatsApp, né, do meu campo de campanhas WhatsApp, eu vou selecionar dentro do público essas pessoas que eu criei o segmento, então, abandono de carrinho. Aí a gente tem uma pergunta para importar variedade de produtos. A gente não importa os produtos, na maioria dos casos de integrações, a gente tem o feed já conectado e vem automaticamente para a gente todos os produtos que vocês possuem na loja. Então, quando a gente fala de quem tem integração nativa, os produtos eles já vêm aqui para o Drone, tá? Então, todos os produtos que vocês têm no site já devem aparecer aqui. Quando é um caso de integração customizada, que aí não faz a sincronização com o produto, aqui você traz dentro de integrações o feed de produtos, que não é o caso desse e-commerce aqui. Então, aqui a gente vê que ele veio direto por sincronização, que ele é nuvem shop, se eu não me engano.
Como faço para criar newsletter a partir de uma imagem que já tenho pronta? Fernanda, deixa eu verificar se está disponível, porque eu sei que era algo que havia sido removido, a gente trazer as campanhas. Começando do zero. O campo de trazer o HTML. Eu vou ver se ele está aqui. Se ele não estiver disponível aqui, que não está, aqui você consegue entrar em contato com a CS responsável da sua conta e pedir para ela subir esse HTML para você, tá? Dentro do e-mail. E eu vejo que não, que sumiu, né, o botão de trazer o HTML para cá. Mas pode chamar as meninas no site que a gente tem essa opção disponível e a gente consegue, quando é caso de uma imagem ou coisas assim, a gente consegue trazer aqui para dentro. Bom, pessoal, acho que foi isso. Esse workshop ele vai ficar gravado, então, se vocês quiserem revisitar os assuntos que a gente conversou, ou se alguém da equipe não conseguiu assistir, ele fica gravado. A gente vai mandar para vocês um e-mail agora com o calendário comercial, com também um e-book de WhatsApp, tá? De boas práticas de WhatsApp. E vem nesse mês também um e-book com boas práticas de SMS. E a gente fala boas práticas não só olhando o drone, boas práticas de mercado, tá? Então a gente vai mandar isso para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. O time de CS também super disponível, caso vocês queiram agendar uma reunião, vocês queiram ajuda para montar essa trajetória, né? Então, quando a gente fala de data comercial, eu quero ajuda para já fazer um cronograma. Chama as meninas de CS, que elas estão aqui para auxiliar com isso. E a gente fica super disponível também no nosso chat de suporte, vocês podem chamar a gente. O nosso próximo evento, ele vai ser no dia 12, tá? E em breve vocês vão receber mais detalhes sobre ele. Muito obrigada, pessoal. Desejo a vocês uma ótima semana e um ótimo restinho de tarde. Tchau, tchau.